Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje eu vou te mostrar como é que meu primeiro bico aqui na Irlanda me ensinou como que os irlandeses encaram a morte. Antes de mais nada, o canal tá aí numa contagem regressiva para 10 mil inscritos. Então, se você gosta aqui do meu canal, se inscreve e convida outras pessoas para se inscreverem. Compartilha nas redes sociais esse vídeo ou algum outro que você gosta do canal. Então, vamos lá de uma vez. Tudo começou uma madrugada dessas, quando eu estava na internet, e um amigo meu, João, mandou uma mensagem falando: "E aí, você quer fazer um bico, trabalhar aí como garçom um dia?" Aí eu na hora aceitei, sempre bom, né, um dinheirinho que entra. Aí já entrei em contato com os responsáveis lá da empresa. Era num local chamado Castle Golf Club. Tinha que estar lá no dia seguinte. Por sorte não precisava acordar cedo, que eu odeio. 4 horinhas de trabalho, 40 euros. Tranquilo. Peguei a bicicleta e fui. Só precisava levar camisa social preta, calça preta e sapato preto. O uniforme de lá. Chegando lá, eu descobri que eu ia trabalhar no restaurante do Golf Club. E que não ia ser um restaurante normal do dia a dia. Era um evento especial. Então, né, como ainda o pessoal do evento não tinha chegado, eu e o pessoal que ia trabalhar também, a gente ficou lá, dobrando uns guardanapos, fazendo todo, né, deixando tudo arrumadinho lá pra galera. E aí o pessoal foi chegando, né, todo mundo muito chique, muito bem arrumado. E aí eu cheguei lá pra garota que tava trabalhando comigo. "Pô, que legal, né? Que é isso? É um aniversário, um casamento?" Ela virou pra mim e falou: "Não, é um funeral." Aí eu, nossa, que bad, né? Eu vou trabalhar num funeral, garçom de funeral. Mas também, né, todo mundo de preto. O que eu tava pensando? Que era uma festa gótica? Aí eu fiquei bem curioso e comecei a perguntar para todo mundo que trabalhava lá sobre isso. E aí, o que eles me explicaram, e depois também o que eu li sobre isso, e o que outras pessoas aqui me contaram, é o seguinte: aqui a morte é encarada de uma maneira muito natural, inclusive como um momento muito especial. Eu até li uma piada famosa que diz que uma das partes mais importantes da vida de um irlandês é a morte. E aqui, quando a pessoa morre, o velório, muitas vezes, é normal, pode acontecer na própria casa da pessoa, com o corpo ali do falecido no meio da sala mesmo. E algumas famílias observam uma regra que diz que nunca o morto pode ficar sozinho, porque aí é tradição, é lenda antiga, porque o diabo pode vir buscar a alma da pessoa. Eu acredito que muitas pessoas talvez não acreditem exatamente nisso, mas a tradição ela vai se mantendo mesmo assim. Depois disso, tem o enterro, aí tem a missa, o que for. E aí depois as pessoas vão para um pub ou vão para uma festa num local fechado, como foi nesse lugar onde eu trabalhei como garçom, e comem bastante, bebem, até mesmo tem conversas descontraídas. Por exemplo, eu passava lá pelas mesas quando eu estava trabalhando e eu sempre ouvia umas conversas assim: eu me lembro dela de tal momento, eu a conheci em tal lugar, lembra quando ela fez isso? Então é muito comum também que as pessoas se reúnam para conversar e contar coisas que eles se lembram da pessoa que morreu, e não necessariamente num tom muito fúnebre. São às vezes conversas até com piadas, se lembrando de momentos engraçados ou de momentos especiais. Quando eu tava lá servindo o pessoal, tinha horas que eu nem lembrava que era um funeral, que isso saía da minha mente. E que eu tava lá, tipo, sorrindo pras pessoas, e elas sorrindo de volta pra mim, a gente numa boa, eu lá entregando: "E aí, quantos frangos você quer?" Aí o cara assim: "Eu quero 2. Aí na hora que eu fui pegar assim, veio 3, eu falei: "Opa, ganhou um extra." Aí todo mundo da mesa riu. Não parecia que eu tava num evento fúnebre, né? Parecia que era uma festa de família. Se você assistir aquele filme P.S. I Love You, que é muito famoso, talvez tenha passado despercebido pra você essa cena, porque é um filme que se passa na Irlanda e o cara morre logo no começo. E se você assistir cuidadosamente a parte quando ele morre, você vê que o pessoal tá lá, né, no funeral e tal, e depois eles vão pro pub e conversam animadamente. Eu inclusive li num dos principais jornais daqui, o Independent, um artigo muito interessante sobre uma mulher que falava que ela
Tinha uma amiga que foi morar na Alemanha e que ela estava adorando a Alemanha. Porém, quando o pai dela morreu, ela percebeu quanto que o pessoal nem falava sobre isso. Alguns falavam só, meus pêsames, outros até evitavam de falar com ela para tentar respeitar aí que ela devia estar triste, não sei. E ela achou isso tudo muito frio, muito seco. Então, se à primeira vista, para nós, a maneira como os irlandeses tratam a morte parece ser fria, porque afinal eles estão lá descontraídos, eles estão conversando, estão até bebendo e tal. Quando você olha mais cuidadosamente, não é bem assim. Pelo contrário até, a maneira como eles se reúnem e a maneira como eles conversam bastante, colocam tudo pra fora, mostra que talvez seja a maneira mais calorosa de você morrer. Com as pessoas todas se conversando e lembrando de você e superando juntas isso, sem simplesmente tentar jogar tristeza para debaixo do tapete. Mas agora, sinceramente, eu já deveria ter desconfiado que era mais ou menos assim. Porque você tá andando aqui pelas ruas de Dublin, como tem cemitério, você vê vários cemitérios por aí. Sei lá, no meio assim da cidade. Quando eu morava em Santos, eu lembro que eles eram mais isolados, assim. Não era, nossa, tá lá no meio do centro comercial um cemitério. Aqui é assim. Sem falar que tem uma funerária aqui na rua e foi o primeiro comércio que eu conheci. Porque, essa funerária, ela faz tanta propaganda, é tanto... Nossa, ela parece tanto que parece um McDonald's aqui na rua. E depois, quanto mais eu fui mexendo nesse assunto, mais eu fui encontrando coisa. Eu procurei piadas sobre velório, sobre funeral, sobre morte, e tem um monte de piadas assim aqui na Irlanda. Tem uma piada bem simples que eu achei engraçadinha. Os caras estavam andando lá por um cemitério para ir pro enterro, né? Levando lá o caixão. E aí eles passaram por um túmulo que estava aberto, né? Com lama dentro, sujo, e o corpo ali no meio. E aí o cara simplesmente virou pro morto e falou: "Nossa, hein? Você não teria morrido se você visse isso." Então o que isso mostra é que, sei lá, se fosse no Brasil essa piada terminaria com as pessoas saindo correndo ao ver o corpo, mas parece que aqui não. Tem até um programa de TV aqui de comédia que fez uma sketch falando coisas que não podem faltar num funeral. Em um dos momentos tinha lá o pessoal tudo descontraído, conversando, bebendo uma cerveja, e aí chega lá a mulher do cara que morreu, toda triste, e todo mundo vira para ela e fala: sinto muito, poxa. Isso é assunto também em stand-up. Bom, se você procurar, você vai encontrar vários exemplos. Tem documentários sobre isso. E agora, sobre o trabalho em si. Eu achei que o trabalho de garçom não é difícil, é tranquilo. Principalmente quando o público que você vai atender é um pessoal educado. Então todo mundo é legal com você. Você também é atencioso com as pessoas. É engraçado você ir passando com o café, né, depois do almoço. Você serve café e chá para as pessoas quando elas estão comendo a sobremesa. Aí eu passava lá oferecendo café e tal. Aí quando eu via que ninguém mais queria café, eu passei em todas as mesas, ofereci para todo mundo. Eu fui lá, guardei o café. Sempre vem alguém falando: você tem café? Aí lá vou eu buscar de novo, levar e tal. Mas sinceramente, para quem sempre teve paciência para ser professor e tirou de letra, esse trabalho de garçom foi uma das coisas mais fáceis que eu já fiz. Fiquei lá 4 horas e ganhei 40 euros, 10 euros por hora. Quantas vezes eu pude ganhar um valor assim dando aula com o professor? Ou seja, proporcionalmente eu ganhei muito mais do que eu ganhava no Brasil, com muito menos esforço. E o ambiente também era muito legal e muito diverso. Tinha brasileiros, mas também tinha romenos, tinha irlandeses, e o chefe de cozinha era um árabe. Aí eu tava falando com os romenos, aí eu falei: aí, você conhece a história do Drácula, do Vlad Tepes? Aí eles viraram pra mim: nossa, como você sabe disso? Eu falei: sou professor de história e tal. E aí é legal ficar falando com as pessoas de outros países sobre a história do país delas. Porque você sempre acaba aprendendo mais e conhecendo mais, e é bom para conhecer culturas. E também é bom para praticar o inglês. Enfim, foi um dia que eu realmente gostei bastante. Tava sentindo falta, né? Eu gosto muito de trabalhar. E depois que o pessoal aí do funeral terminou de comer, aí foi a nossa vez. A gente pôde montar nosso prato ali e comer tudo que tinha no buffet. Umas comida de primeira, hein? Enfim, foi isso. Esse foi o meu primeiro bico aqui na Irlanda. E pessoal, se vocês
Querem que eu faça algum vídeo mostrando alguma coisa aqui da Irlanda, explicando alguma coisa? Deixa a sua sugestão aí nos comentários. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. E falou!